Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 276. Eu sou o Rodrigo Bibo e um líder saudável se faz com uma dieta muito balanceada entre oração e leitura bíblica. Olha só, gente, estamos aqui mais um episódio do seu podcast semanal de teologia. Já pararam para pensar? Tá chegando o final do ano e esse ano inteirinho vocês tiveram BTcast toda semana tratando de algum assunto da área da Bíblia, da teologia, enfim, teologia pública. Meus amigos, que ano foi esse de 2018? Muito conteúdo bíblico teológico passou aqui no seu feed, no BTcast, fora os BTcasts que a gente fez com os nossos parceiros, enfim. E agora você vai conferir esse papo que eu tive com o pessoal da Atos 29, falando sobre liderança saudável. Meus amigos, ouve aí o que esse pessoal tem para dizer, passe para o seu pastor, para o seu líder, presbíteros da sua comunidade. Aliás, você devia fazer mais isso, hein? Eu só acho que em 2019 a gente precisa crescer e a gente conta com vocês para isso. Então, esse episódio está muito redondinho para você passar para a liderança da sua igreja, a liderança de jovens, enfim, todo mundo que exerce um cargo de liderança, seja ela qual for, aí na sua comunidade, passe esse BTcast para essa pessoa, ensina ela a usar o Spotify, enfim, dá um jeito de fazer a pessoa ouvir este episódio, ok? Mas antes, os recados paroquiais. Peraí. Antes do recado paroquial, que é um recado paroquial bem próprio do pessoal da Atos 29, e você precisa ouvir que tá muito legal, eu quero dizer o seguinte: Fortaleza, dia 26 de janeiro, não marque nada para essa data, 26 de janeiro em Fortaleza, só posso dizer isso. Vamos então para os recados paroquiais e fique de olho nas nossas redes sociais. E nos recados paroquiais dessa semana, como vocês sabem, estamos aqui com o Cris e o Jay da Atos 29 e nós vamos ter a conferência 2019 da Atos 29 de 10 a 12 de abril. Gente, anota aí, 10 a 12 de abril de 2019, a conferência da Atos 29. Jay, qual vai ser o tema do ano que vem dessa conferência? Brother, vai ser muito bom para todos os pastores, líderes, aqueles que estão plantando igrejas, revitalizando igrejas, que consideram a nossa conferência no ano que vem. O tema é legado, plantando igrejas, cumprindo a missão. E a gente vai ter 3 trilhas focadas na plantação de igrejas, na revitalização de igrejas e uma trilha focada principalmente em igrejas mães, igrejas que queiram plantar igrejas. Então, mas o tema é mais relacionado com essa ideia de qual vai ser o nosso legado. Nosso legado em termos de o que a gente está fazendo no ministério, considerando tudo que Cristo fez por nós. Quando a gente fala em trilhas, né, vocês falam em trilhas. O que vocês estão querendo dizer com trilhas? É tipo oficinas que vai ter ao longo da conferência? Explica um pouquinho para nós aí esse conceito de trilhas. Basicamente a ideia de breakouts, né, ou oficinas. A maioria da conferência é simplesmente palestras. Nós temos pelo menos 10 palestras. Mas nós temos 2 ou 3 palestras que são bem especificadas para essas áreas de plantação e revitalização de igrejas, para providenciar um espaço menor para pastores que estão revitalizando igrejas, por exemplo, falar com alguém que tem bastante experiência naquela área. A coisa legal sobre a conferência é a galera que a gente conseguiu participar, particularmente com palestrantes no ano que vem. A gente vai receber várias pessoas, vários pastores e líderes super capazes para falar sobre esses assuntos relacionados à plantação de igrejas. Então a gente está bem animado com isso. Legal. A gente pode citar o nome de alguns palestrantes já confirmados? Sim. Nós temos Sérgio Queiroz, que fundou a Igreja Cidade Viva, né? Uma igreja grande em João Pessoa, eu acho que uns 5 ou 6 mil pessoas, que tem transformado, inclusive, aquela cidade em vários aspectos, através de vários projetos sociais. A igreja, inclusive, a igreja dele iniciou impactando os usuários de crack através de uma casa, tipo de casa de recuperação. E logo depois, ele tinha uma igreja, 10 anos depois, de quase 6 mil membros. Ele é super capaz como palestrante, pastor, mas a gente também tem
própria Sidney Costa, a pastora da Igreja Batista Memorial na Alphaville, uma das igrejas mais crescentes em São Paulo, também uma igreja enorme, onde a gente vai ter o evento. Reinaldo Ladorio, que eu considero um dos melhores missiólogos no Brasil, se não for o melhor hoje em dia. Ele vai falar conosco, muita experiência missionária, muita experiência na área indígena. E além dele, nós temos também o próprio Ricardo Agreste, né, que está dirigindo o CTPI, pastor da Chácara Primavera, a Igreja Presbiteriana lá em Campinas. E Ricardo tem sido parte desse movimento de plantação de igrejas, uma voz muito importante. Então a gente vai receber ele. Temos um gringo, né, a Leonce Crump, inclusive African American, um cara fantástico que plantou uma igreja em Atlanta, bem perto de tudo que aconteceu com Martin Luther King, alguém se chama Black Church, né, que ele tem pastoreado principalmente, mas ele é preletor bem interessante, tem uma história bem interessante, era um jogador de futebol americano, então tem uma história bem interessante, mas também super capaz de ensinar sobre esse assunto, né? Aí vai ter você também, né, Jay? Você vai ser palestrante lá também, né? O cara é humilde, mas ele vai estar também palestrando lá. Gente, então anota aí, ó, Bibotalk vai estar presente também na conferência, hein? Ó, se Deus quiser. De 10 a 12 de abril. 10 a 12 de abril de 2019, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Geralmente é uma conferência de 3 dias aí. A questão de hospedagem, gente, que dica a gente pode dar aqui pra galera que tá nos ouvindo? Já tá marcando na agenda, já tá entrando no Insights de Viagens pra ver preço de passagem, mas e a questão de hospedagem? Como é que acontece? Tem parcerias com hotéis? A igreja vai dar cama pra todo mundo? Como é que é? Então, Bibo, nós estamos trabalhando nisso aí. A própria Igreja Batista Memorial de Alphaville está nos auxiliando nisso. Então, quem fizer a inscrição, manter-se conectado conosco, olhando no site, que acredito que em breve a gente pode ter alguma novidade a esse respeito. Nós estamos buscando algum tipo de desconto nos hotéis mais próximos e também a gente incentiva muito os pastores a organizarem grupos, excursões, e tem muitos pastores que alugam apartamentos de temporada e aproveitam esse tempo para ter comunhão também, para estar junto com amigos e se hospedar juntos em apartamentos, em locais desse tipo, né? Mas nós estamos buscando sim algumas parcerias com alguns hotéis da região. A Igreja Batista Memorial de Alphaville está nos auxiliando nisso. É só o pessoal se manter conectado no site conferencialegado.com que nós vamos atualizar essas informações lá. Gente, a gente tá falando aqui Igreja Batista Memorial de Alphaville, mas é aqui o endereço, Avenida Tamboré, Tamboré, Barueri, ok? Então, São Paulo, Barueri, São Paulo, pra vocês terem aí onde fica mais ou menos. Gente, o que é importante nós falarmos da conferência então? Bom, pra gente entrar logo na nossa conversa. Eu diria, simplesmente a importância é fazer tudo possível para estar conosco, porque é uma conferência relativamente única. Embora nós tenhamos alguns treinamentos para plantadores de igrejas no Brasil, eu acho que nossa conferência realmente tem focado na teologia bem saudável na plantação de igrejas. Eu não quero dizer que só nós que faz isso, né? Mas a gente realmente valoriza igrejas saudáveis, a gente valoriza igrejas que têm seriedade em tudo que eles fazem, e a gente busca procurar palestrantes que também têm essa mesma seriedade, mas também têm um interesse em igrejas contextualizadas, que não estão com medo com essa ideia de contextualização, de inovar missionalmente, de dialogar com a cultura, de considerar a importância das artes, inclusive na própria igreja, que não tem medo, inclusive, para ver uma igreja mais diversa, né? Eu acho que Atos 29 é uma das áreas fortes que nós temos também, um desejo de trabalhar com todos os tipos de povos, não simplesmente plantar igrejas em certas regiões, mas também plantar igrejas rurais, plantar igrejas em áreas bem carentes, plantar igreja em vários tipos de lugares. A gente não tem tanta restrição. Então, é nosso desejo ter uma conferência que representa essa diversidade. Muito bom. Gente, informações, o site com detalhes da conferência estão aqui na descrição deste podcast. Vamos então conversar um pouquinho aí sobre líderes saudáveis e igrejas saudáveis com o pessoal da Atos 29. Bora lá. Muito bem,
Pessoal, e para falar então sobre liderança saudável e consequentemente igreja saudável, líderes saudáveis e igrejas saudáveis, nós temos aqui em Bibotalk pela primeira vez Atos 29 e eu estou aqui com Jay Bauman e Cristiano. Eu não sei teu sobrenome, Cristiano. Fico devendo. Gaspar, Cristiano Gaspar e Jay Bauman. Sejam bem-vindos aqui no Bibotalk, minha gente. Muito obrigado, prazer estar com você, brother. valeu, Bibo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Legal. Gente, para começar, é muito importante, eu sempre gosto de fazer essas introduções até para localizar a audiência. Tem pessoas que já sabem, né? E quando viram, nossa, um BTcast com Atos 29, que legal. Outros, nossa, quem que é Atos 29? Então eu queria perguntar para vocês o que é a Atos 29. Então, partindo do pressuposto, tem gente que não sabe o que é. É uma agência missionária, é uma igreja, é uma rede de igrejas. Queria que vocês explicassem, por gentileza, o que é Atos 29. Então, Atos 29, basicamente uma família de igrejas que plantam igrejas. Nós temos mais que 700 igrejas no mundo inteiro, em mais que 40 países. Originalmente iniciou nos Estados Unidos, mas desde então tem sido um movimento que espalhou, graças a Deus, mundialmente. Agora está baseado mais em Inglaterra, inclusive. Mas o que caracteriza nosso movimento, ou nossa rede, nossa família, é principalmente um desejo de colaborar, de plantar igrejas centradas no Evangelho, que tem uma boa teologia, onde nós temos homens qualificados plantando igrejas que realmente querem plantar igrejas cristocêntricas. Então, iniciamos aqui no Brasil alguns anos atrás, mas na verdade eu cheguei em Brasil quase 9 anos atrás para iniciar algumas outras coisas, inclusive o ministério chamado Restore Brasil. Mas Atos 29 tem sido uma bênção na minha vida e, pela graça de Deus, vida de muitos dos outros também, brasileiros aqui e outros no mundo inteiro. Ô Jay, surgiu onde? Nos Estados Unidos, é isso? Sim, na verdade, o início foi de uma igreja chamada Spanish River Church em Boca Raton, Florida, uma igreja presbiteriana, que conectou com uma igreja em Seattle, Washington, chamada Mars Hill Church, que o pastor naquela época era Mark Driscoll. Mark Driscoll, bem conhecido, né? Então, ele foi, inclusive, o cofundador do Atos 29 até 2012, onde o ministério dele começou a, infelizmente, tornar numa direção que não foi tão legal. E a liderança da Atos 29 decidiu, basicamente, chamar Matt Chandler para assumir a liderança. E desde 2012, mais que 6 anos, Matt Chandler tem sido o presidente da rede. E ele realmente ajudou a expandir a nossa rede globalmente. Jay, a minha pergunta é a seguinte, né? Surgiu a Atos 29. O que foi que, tipo assim, qual foi a motivação? Gente, precisamos fazer isso. O que gerou? Qual foi a necessidade que a Atos 29 veio suprir, digamos assim? Well, veja bem, em inglês a palavra ACTS stands for Assessment, Coaching, Training and Support. Então, em português, isso seria avaliação, coaching, treinamento e apoio. É isso que a gente oferece aos plantadores. A ideia de 29 é a continuação do livro do Atos, né? A igreja moderna, claro, a igreja contemporânea, continuando a ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. E então, a gente percebeu também em vários contextos denominacionais e até contextos independentes, os pastores e os plantadores não tinham o apoio necessário para plantar igrejas centradas no Evangelho e também, às vezes, tinham uma identificação mais com uma rede do que com a própria denominação. Então, muitas igrejas são denominacionais em Atos 29, mas muitas também são igrejas independentes que querem simplesmente se afiliar. Mas o único propósito do Atos é principalmente a plantação de igrejas. Então, embora a gente acabe tratando vários outros assuntos, né? Em princípio, o nosso foco é a plantação de novas igrejas, porque acreditamos, como eu acho que foi lá o Shala que falou, que a plantação de novas igrejas é uma forma mais eficaz de evangelismo que existe. Então, a gente acredita realmente na plantação de novas igrejas. Cruzadas valem a pena, evangelismo na rua, várias outras formas de ver pessoas ver a Cristo podem impactar pessoas, mas muitas vezes não tem vamos dizer, um resultado a longo prazo, resultado duradouro que a plantação de uma igreja tem, legado que uma plantação de igreja tem. Ô Cris, me ajuda aqui, em português como é que ficou Atos 29? Tem um acróstico também ou não? Então, na verdade, não por conta da tradução para Atos, mas
mas basicamente as 4 áreas de atuação, assim a gente pode dizer, embora o propósito único ou principal da Atos 29 seja a plantação de novas igrejas, isso vem associado com avaliação, coaching, treinamento e suporte, apoio, né? E coaching mais no sentido de mentoria espiritual, enfim, não talvez esse coaching empresarial que está tão em voga no momento. A atitude reflete a liderança, capitão. E Jay, como é que você falou que está aqui do Brasil há aproximadamente 9 anos, e aí, vocês olharam para o Brasil e pensaram, precisamos mandar alguém para o Brasil, e aí surgiu você. Conta um pouco para nós essa tua chegada aqui no Brasil, como é que foi, por que vocês miraram no Brasil. Não é de hoje que os Estados Unidos mira no Brasil, né, mandando e enviando seus missionários e tal, mas propriamente Atos 29, com a sua visão, com o seu propósito, como é que você entrou nessa história? Na verdade, minha esposa é brasileira. Então isso é um fator bem importante em toda essa história. Eu não acho que não vim para o Brasil necessariamente com uma perspectiva mais messiânica ou colonialista ou imperialista, né? Eu sempre vim vendo que tinha necessidade aqui no país de mais igrejas saudáveis, de mais pastores treinados, de pessoas que podem agilizar o trabalho em comunidades carentes. Então foi mais a motivação, além de uma apreciação pela cultura, né? A apreciação pelas pessoas, pelos brasileiros, pela a forma calorosa que eles têm me tratado ao longo dos anos. O brasileiro é um dos povos mais acolhedores do mundo, né? E claro que minha esposa foi um fator importante também. Ela estava disposta de sair. A gente morava nos Estados Unidos, inclusive, casados primeiros 2 anos. Ela decidiu vir comigo, né? E desde então nós temos 9 anos. A gente vai celebrar, inclusive, 10 anos ano que vem no Brasil. E aí é difícil, cara, porque a gente mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que a gente sabe que não é tão fácil morar em alguns aspectos, né? Porque por causa da questão de violência, de segurança pública. E tendo a opção de morar nos Estados Unidos e não morar lá, morar no Rio, realmente algumas pessoas nos questionam, né? Mas eu acho que tem sido a vontade de Deus e graças a Deus Ele tem providenciado tudo que nós precisamos. Pois é, Jay, e eu acho interessante nisso tudo que a sua visão do Brasil, de quando você estava fora do Brasil, quando você chegou aqui, esse cenário de ter muitas igrejas, qual foi a sua necessidade? Como foi o que você enxergou como necessidade para a igreja brasileira naquele momento? Como que seu ministério, né, acabou se desenvolvendo inicialmente no Brasil há 9 anos atrás? Bom, na verdade, quem abriu uma porta para mim foi o próprio Antônio Carlos Costa, né? Porque ele foi pastor da minha esposa e também ele basicamente me convidou para ser parte da equipe dele. Então, inclusive, eu trabalhei na igreja presbiteriana lá na Barra da Tijuca, primeiro 2 anos e meio. Depois eu vi que a direção do Antônio foi muito nessa área de justiça social. Eu tinha muita apreciação por isso, mas também eu queria focar muito na plantação de igrejas. Eu estava me sentindo, eu estava, sei lá, pensando, Deus, será que eu devo plantar uma igreja? Então eu iniciei um projeto mais ou menos 6 anos atrás para plantar uma igreja brasileira, chamada Igreja Redentor, e graças a Deus, agora 6 anos depois, tem uma igreja de 200 pessoas, né, aqui na Barra da Tijuca, onde eu estou pastoreando uma congregação completamente brasileira. Então tem sido uma experiência bem interessante, mas também para mim eu queria ter um pouco de credibilidade nessa área de plantar igrejas, porque alguma coisa falar sobre plantação de igrejas é outra coisa plantar uma igreja no próprio contexto brasileiro. Então para mim isso foi bem interessante e importante para mim. Então a gente conseguiu fazer isso, graças a Deus. Foi uma luta, não foi fácil. No início as pregações eram terríveis e eu não falava português bem. Era terrível. Inclusive eu não sei porque as pessoas voltaram para a igreja semana seguinte, mas graças a Deus, Deus foi muito gracioso conosco e agora nós temos uma igreja viva, uma igreja onde o próprio Cristiano está servindo conosco como pastor auxiliar, que nós temos um plano de eventualmente expandir, plantar outras igrejas do Redentor na nossa cidade. Mas voltando um pouco mais para a questão do Brasil em geral. Na verdade, a igreja no Brasil tem, em alguns aspectos, muita maturidade, tem, em comparação do resto da América Latina. Nós temos vários movimentos, várias coisas que têm acontecendo, teólogos, conferências, é bem viva, né?
eu acho que é o terceiro maior país que envia missionários para outros países. Então, em geral, o Brasil não necessariamente precisa mais um americano ou mais um estrangeiro. Mas também a gente não pode encaixar Deus. Eu acredito que onde Deus chama, Ele vai providenciar. E alguns de nós temos esses chamados, né? Então, acredito claramente que Deus nos chamou há 9 anos atrás para vir para o Brasil e iniciar esse trabalho. E graças a Deus, agora o Restore Brasil está atuando em 5 cidades. Nós temos literalmente milhares de pastores que a gente está treinando através do Restore Brasil 29 por ano. E nós temos realmente os sinais de um movimento de igrejas centradas no Evangelho. Eu não gosto de usar a terminologia movimento porque às vezes tem muito peso, né? Mas realmente eu acredito que está começando a acontecer, um movimento de pessoas que têm interesse em igrejas bem saudáveis. E isso está impactando todos os tipos de denominações, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de plantadores. Então tem sido uma bênção. A atitude reflete a liderança, capitão. E, gente, estamos falando de igrejas saudáveis, né? Eu acho que se é uma palavra que a gente tem ouvido ultimamente, eu, pelo menos, nos últimos 3 anos, tenho ouvido muito essa fala, né? Igrejas saudáveis e, consequentemente, quando a gente fala em igreja saudável, fica muito, parece que esotérico, né? Uma igreja saudável. Não, igrejas são feitas de pessoas e igrejas também possuem liderança. Até em tempos em que, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que a gente vive uma crise de autoridade. Alguém já disse isso, alguma coisa nesse sentido? As pessoas têm dificuldades com lideranças, né? E a gente ouve muito falar de péssimas lideranças. Porque o líder fez aquilo, o líder fez aquilo outro. A pessoa saiu da igreja porque o líder fez aquilo outro, aquela coisa toda. Mas assim, eu queria começar esse nosso papo sobre liderança saudável. E antes da gente entrar especificamente no que dizer o que é um líder saudável, eu queria que você falasse um pouco para nós, Jay, sobre essa... Eu vou usar a palavra necessidade. Eu não sei se ela é a palavra correta, mas Deus sempre faz a história dele aqui na Terra com os seres humanos utilizando líderes. A gente tem já no Antigo Testamento lideranças constituídas e a gente vem em Jesus e ele seleciona 12. A gente depois vai ver uma igreja nas cartas de Paulo que se organizam com liderança. Realmente a gente percebe que há uma importância do líder já na igreja primitiva, certo? Esse cristianismo meio anárquico, esse cristianismo meio não, Jesus é o cabeça, cada um é por conta aqui, parece que não combina muito bem com as propostas que nós temos no Novo Testamento para a igreja. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão da importância da liderança no papel da igreja na sociedade, no mundo, na sua missão. Não sei se eu fui claro também, eu falei pra caramba, né? Eu não sei se você me entendeu, Jay. Eu entendo. Ok, obrigado. Eu acredito que, claro que a liderança em geral, a gente está vivendo numa sociedade às vezes sem paz, sem referência, muitas vezes masculina. E então o problema não é simplesmente da igreja mesmo, é um problema na sociedade, na cultura. E com essa crise de falta de referências, a gente está falta de referências em qualquer domain ou área, esfera de cultura. Não simplesmente da igreja, a gente pode ver isso em vários outros lugares, certamente na área política, certamente na área de justiça. Então, a igreja não é uma exceção, mas claro que ao longo dos anos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus usou homens em particulares, homens e mulheres, né? E alguns homens de uma forma significativa para cumprir os propósitos dele. E então, o papel do líder, o papel do pastor, do senior pastor, do plantador principal, é crucial para criar, não simplesmente para desenvolver uma visão dele, mas para criar uma cultura e para cultivar o que Deus tem dado para ele. Não é tão diferente do que o que foi dado para Adão, né? Para cultivar uma cultura que vai acabar gerando frutos, né? Frutos do Evangelho, frutos do Espírito. Então, esse é nosso papel como lead pastors, como pastores que estão dirigindo igrejas, para cultivar, para criar ambientes onde o Espírito Santo pode mover e impactar corações e ver vidas transformadas. Então, o papel do líder é absolutamente essencial. Mas a gente não pode, e tem muito essa coisa americana,
meio importado hoje em dia, inclusive no Brasil. Tudo sobre liderança. E liderança é crucial, mas a gente não pode esquecer que na raiz, um líder é um discípulo. Então, às vezes a gente gosta de meio desassociar essa ideia de discipulado, de desenvolvimento da liderança, e acaba desenvolvimento de liderança bem pragmática e discipulado mais bíblica, mas eu não vejo tanto uma diferença. Eu acho que não tem essa dicotomia. Eu acho que a gente tem que desenvolver líderes e a gente tem que desenvolver discípulos. E em alguns aspectos é a mesma coisa, só depende do contexto. Então, nosso papel é discipular, a grande comissão, discipular. Eu acho muito válido o que o Jay falou, até porque eu sou, de alguma forma, fruto desse discipulado. Eu plantei uma igreja na minha cidade natal, Macaé, Comunidade Batista de Macaé, a qual eu pastoreei durante 5 anos. E o investimento, através da Atos 29 Restore Brasil, através da figura do Jay e dos outros líderes da rede, assim, foi fundamental para o desenvolvimento dessa igreja que permanece lá saudável. Eu saí de lá tem 4 meses, como o Jay falou anteriormente, estou servindo com ele na Igreja do Redentor, além de servir a Atos 29, e é uma igreja que permanece, uma liderança local, o Sávio, que era o outro pastor, assumiu naturalmente, que é uma demonstração de saúde da igreja. Ela aconteceu justamente por esse discipulado que eu me submeti através do Projeto Plantador, que é uma das frentes de trabalho do Ministério da Atos 29 Restore Brasil aqui no nosso país. Então, estou completamente de acordo e sou, de alguma forma, o testemunho, um fruto desse trabalho que foi desenvolvido e desse conceito de que liderar é ser um discípulo de Jesus e você discipular outros para que o trabalho continue, né? Ô, Cris, no caso, essa igreja que você plantou lá em Macaé, quando você começou a plantar a igreja, você já estava nessa vibe do Atos 29, sendo discipulado, treinado, como é que foi? Na verdade, não. Foi bem no início, mas eu tinha a convicção que eu tinha que plantar uma igreja, que Deus estava me chamando para plantar uma igreja. E eu sabia o que fazer, mas não sabia exatamente como fazer. Eu andava meio perdido e procurando algumas referências. Eu tinha conhecido o Jay um pouco mais de 1 ano antes de começar essa igreja, 1 ano e meio antes de começar a plantar a Comunidade Batista de Macaé. Poucos meses depois de começar o culto público, o Jay divulgou a primeira turma do Projeto Plantador. Eu entrei em contato, me submeti ao processo para entrar, apresentei o projeto, fui aceito e comecei a caminhar com a Atos 29 através do Projeto Plantador de forma mais próxima, 6 meses após o início da igreja. Ah, sim, ou seja, em todo o desenvolvimento da comunidade já estava nesse espírito Atos 29, digamos assim, nessa pegada Atos 29. Não, eu quis até levantar isso porque é interessante que você saiu de lá e a igreja permaneceu, né? Ou seja, isso para mim é um atestado, assim, gente, ó, e falo para vocês como alguém que viu bem de perto, o pastor sai e a igreja acaba. E o legal é que ela continuou, a gente não teve dificuldade de ter que trazer, por exemplo, um pastor de fora, uma outra pessoa. O Sávio, que foi co-plantador junto comigo, foi alguém que participou de todo o processo de plantação com a gente, assumiu naturalmente a liderança da igreja. A igreja permanece saudável. Há poucos dias atrás eu estive lá na conferência anual que a igreja faz e eu fiquei feliz em poder ver um número enorme, dezenas de membros da igreja servindo como voluntários, a igreja caminhando, e em 4 meses que eu saí de lá, nessa equipe tinha pessoas lá que eu nem conhecia, pessoas que já durante essa minha saída chegaram para a igreja. E eu coloco muito, claro, primeiramente Deus conduzindo tudo, mas esse processo de mentoria, de discipulado da Atos 29 me ajudou muito. Eu considero que foi uma ferramenta que Deus disponibilizou, que foi fundamental em todo esse processo. A atitude reflete a liderança, capitão. Jay, eu vou furar um pouco a nossa pauta aqui, Jay. Eu sou brasileiro, tu já tá acostumado com brasileiro que às vezes não cumpre muito pauta, né, Jay? Não tem problema. Não tem, né? Não, é que é o seguinte, Jay, a liderança, né? A gente já viu da importância da liderança, da mentoria, o líder como um discípulo. Eu quis furar um pouco a pauta, mas eu acho que ela tem a ver um pouco com o nosso assunto, já que estamos falando de líderes saudáveis. Eu tenho visto algumas lideranças assumindo muito um papel humano, e isso é ótimo. O que
eu quero dizer com isso? A gente não pode divinizar um líder, certo? Nossa, o líder não erra, o líder não tem erro, é uma pessoa intocável, ele é diferente da comunidade. Existe essa visão do líder como um cara diferente do resto da comunidade. Ele é o líder, o homem de Deus, né? Tal. Mas existe agora, eu tô vendo muito um outro lado. Líderes, assim, que a todo momento estão no púlpito e estão falando dos seus pecados no púlpito, das suas falhas. E aí eu vejo que a igreja, ela responde também de maneira interessante a esse líder que é aberto, que expõe as suas fraquezas no púlpito, aquela coisa toda. Alguns acham interessante. Nossa, ó, ele é um homem, ele é humano, que bom e não sei o que. Outros parece que perdem o referencial. Caramba, eu tô ouvindo um cara que tem aí, ó, os mesmos problemas que eu e tá lutando também contra isso e tal. Como é que tu enxerga isso, Jay? É uma pergunta bem pessoal mesmo, que é um tema que eu tenho trabalhado comigo, assim. Até que ponto? Na verdade, essa é uma pergunta excelente, uma pergunta bem interessante, uma observação bem interessante. Eu quero contextualizar um pouco isso, considerando o Brasil. Pelo que eu entendo, o Brasil tem uma alma na raiz meio católica, né? Então, tem essa história, dá para ver isso. Eu vi isso anos atrás, quando eu fui para o sertão, né? Visitando, eu acho que a cidade foi Juazeiro de Norte, vendo aquela estátua de Padre Cícero, né? E vendo esse aspecto de sincretismo que foi tão forte, inclusive na Igreja Católica, bem diferente do que os Estados Unidos, onde esse sincretismo não é a mesma coisa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a alma do brasileiro ainda, em alguns aspectos, nem tanto nas grandes cidades, na classe alta, média, mas muito brasileiro ainda tem essa perspectiva do pastor como quase o pope, ou o papa, o sacerdote. Então, sendo assim, ele tem a perspectiva dele como o homem de Deus. Então, ele manda, todo mundo tem que obedecer, todo mundo tem um tipo de autoridade, às vezes acima do normal, que às vezes pastores, particularmente pastores personalistas, acabam usando isso, abraçando forma de autoritarianismo. Eu não estou dizendo isso certo, mas acho que dá para entender. Então, isso é complicado, porque realmente, vejamos, a gente pode ver isso em vários tipos de igrejas. Historicamente, estava em igrejas mais neopentecostais, mas a gente pode ver isso até em igrejas que têm relativamente boa teologia. E às vezes, os pastores gostam disso, né? Eles gostam dessa atenção, gostam de ser evidenciado e tal. E eu acho que o problema é, às vezes, o povo, sem querer, às vezes, acaba vendo o pastor como o único mediador entre eles e Deus. Então, é pastor que tem que orar, é só esse pastor que tem que pregar, aquele pastor que tem que decidir tudo, e limita a igreja muito. Certamente, não, para mim, não tem a mesma visão do Novo Testamento que cada pessoa é um sacerdote, né? Cada crente é sacerdote no reino de Deus. Então, cada um de nós tem a mesma acesso de Deus, Jesus e tal. Então, a gente não precisa necessariamente ver esses pastores como super-heróis. Embora a Bíblia diz que a qualificação do presbítero deve ser alguém irrepreensível. Bom, então isso é crucial. No outro lado, você tem exatamente essa cara que é bem americana hoje em dia, né? De eu vou expor todos os meus pecados, eu sou como você, eu quero ser relevante, eu sou mais um cara, e eu vou até brincar como qualquer um e tal. E eu vejo essa humanidade importante também. Mas veja Jesus. Pensa em Jesus. Jesus tem aspecto de divindade, mas também quando ele estava na Terra, ele tem esse aspecto de humanidade. E eu acho que para o líder, claro que o líder cristão, o pastor, vai ter alguns elementos que vai diferenciar ele um pouco, até biblicamente, do povo, que vai criar um pouco esse respeito por ele, essa autoridade, tudo isso. Mas também a gente não pode esquecer a humanidade da pessoa. E eu acho que talvez no Brasil a gente precisa abraçar mais ao lado da humanidade do pastor, porque muitas vezes as expectativas dos pastores são demais e por isso muitos acabam se escutando e criando vários problemas para eles, né? Até problemas mentais, ou sei lá, burnout e tudo e tal. Mas também alguns vão no outro lado ficando tão casual, tão, sei lá,
falar sobre tudo, que eles acabam às vezes perdendo o próprio respeito das pessoas e às vezes mandam uma mensagem que é bem confusa sobre quem eles são para as pessoas, porque nem todo pecado tem que ser exposto, tem ambientes apropriados para o pastor. Então, temos que usar muita sabedoria no púlpito, demonstrando a nossa humanidade, mas também apontando para Cristo em tudo que nós fazemos, né? Então, eu acho que eu diria isso. Acho que é isso mesmo, é não querer ser um personagem, mas ao mesmo tempo valorizar aquilo que a Bíblia já aponta para o líder, para o obreiro, que está bem claro nas Escrituras. E é interessante que de todas as qualificações que a gente vê nas cartas pastorais, tanto em 1 Timóteo quanto Tito, a gente só vê uma qualificação que a gente poderia chamar de mais técnica, que é ser apto ao ensino. Todas as outras qualificações, elas são de ordem mais moral. Não querer ter esse falso moralismo, né? Não viver uma vida hipócrita, mas valorizar isso. E eu acho que uma das crises da liderança no ambiente eclesiástico é essa desvalorização, uma não observação para essas qualificações que a própria Bíblia dá. E às vezes a gente valoriza a quantidade de idiomas que o cara fala, algumas outras qualificações que são importantes, podem contribuir, mas não necessariamente são aquelas essenciais que a palavra de Deus nos orienta para que a gente possa possuir. Posso falar, porque o que o Cristiano está dizendo é muito importante, muito. Infelizmente, na igreja brasileira evangélica, na minha observação, nós não temos considerando as qualificações do presbítero tão seriamente em vários movimentos, vários contextos. Eu não quero generalizar, então me perdoe. Mas realmente, tem várias situações que tenho visto aqui no Rio de Janeiro. O pastor vai cometer um pecado significativo, adultério, alguma questão sobre dinheiro, alguma outra questão bem séria. Ele vai basicamente chorar em frente da congregação, né? Talvez tenha um tempinho que ele fica fora da igreja, um mês e tal, e depois todo mundo, um mês depois, já tem basicamente perdoado ele, e ele já acaba assumindo a liderança daquela igreja. E não pode ser assim, porque a gente tem que entender, enquanto todo mundo peca, as consequências do pecado não são as mesmas, entendeu? As consequências dos pecados devem diferenciar baseado em o que a Bíblia nos chama para fazer. Não estou falando bem, mas dá para entender, né? Então, o que eu quero dizer, basicamente, muitos pastores têm sido divorciados 2, 3, 4 vezes. Está na 4 esposa, por exemplo. Eu acho isso, para mim, isso não faz nenhum sentido. O cara pode ter um papel em algum tipo de, talvez, organização para eclesiástica, algum tipo de ministério, sem ser necessariamente um pastor, mas ele não é mais qualificado para ser um presbítero. Então, a gente precisa considerar isso, porque o dano isso, muitas vezes, é igrejas lideradas por homens que têm fortes personalidades, mas não têm caráter para... que são bons comunicadores, mas não têm caráter. E, infelizmente, às vezes nós somos enganados por essas pessoas. E o resultado é muitas pessoas desegrejadas porque eles têm sofrido em contextos que não foram saudáveis por igrejas dirigidas pelos pastores que infelizmente não tinham caráter suficiente para o papel que Deus ordenou. Sim, e se vocês me permitem fazer até um complemento, é uma coisa que é até estranho que eu vou falar agora, mas eu vejo como uma verdade bíblica. Se a gente olha para a igreja de Corinto, a gente vai ver uma igreja que é muito dinamizada pelos dons, uma igreja que acontecia coisas sobrenaturais e dons se manifestavam com certa naturalidade naquela igreja, mas a igreja tinha problemas com caráter. A gente vai ter uma turma que vai chegar na presença de Jesus e vai dizer que fizeram coisas, né, incríveis, expulsaram demônios, enfim, fizeram uma série de coisas que nos impressionam. Nossa, o cara expulsou um demônio, olha, ele é alguém muito próximo de Deus, mas Jesus vai olhar para ele, não, eu não te conheço. Então, isso pode parecer um pouco confuso, mas realmente existem pessoas que elas vão nos ganhar com a sua oratória e elas
elas vão ter uma palavra que realmente é inflamada, elas podem até orar e alguma coisa acontecer, mas no fundo elas não são discípulos de Jesus, né? Eu não sei explicar isso ao certo, eu não sei nem se vocês concordam com o que eu acabei de falar, mas eu vejo isso, eu olho para a igreja de Corinto, eu vejo essa passagem de Mateus, ou seja, essas pessoas vão chegar na presença de Jesus acreditando que estavam fazendo a coisa certa. Afinal, eles chegaram na frente de Jesus lá, e aí, Jesus, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E aí Jesus vai olhar no olho do camarada, mas eu não te conheço. Então assim, isso é muito sério. A atitude reflete a liderança, capitão. Eu acho que isso está muito ligado também ao conceito de sucesso que a gente projeta para o ministério. Eu acho que um líder, para uma organização, para uma empresa, é muito focado no resultado que ele pode trazer. E a empresa não está preocupada se ele é casado, se ele trata bem os filhos, a esposa, se ele, enfim, tem uma conduta exemplar na sociedade e na família. E a liderança cristã, a lógica ela é diferente, porque a própria palavra de Deus nos orienta nas cartas pastorais como deve ser o líder cristão. E às vezes a gente vai medir simplesmente, o cara tem vários problemas de adultério, dificuldade com casamento, agride, sei lá, tem problema com dinheiro, mas a igreja dele tá bombando. Mas bombando em que sentido? Sob o ponto de vista da sociedade de consumo, do número, da arrecadação, da quantidade de pessoas, e a gente esquece que Deus, o fruto não é simplesmente a quantidade numérica, e sim nós somos medidos pela fidelidade. Aí eu ia puxar a pergunta, né? O que define um líder saudável? Acho que nós temos que voltar para as escrituras, nós temos que observar aquilo que a Bíblia nos orienta como um líder saudável, como está lá em 1 Timóteo e Tito 1, de 6 a 9, que é o cara que não é... O cara que tem uma boa reputação para com os de fora, que não é ávido pelo lucro desonesto, é aquele que é fiel. Então, acho que o líder saudável ele é medido pela sua fidelidade àquilo que Deus estabeleceu no seu plano perfeito para ele, no seu plano para a condução da sua igreja. Então, o líder saudável não é simplesmente aquele que tem um bom resultado sob o ponto de vista da sociedade de consumo que a gente tem, mas é aquele que é fiel àquilo que Deus estabeleceu para ele. Então, eu acho que esse é o líder saudável. É interessante porque, por exemplo, na Atos 29, nós temos um processo de avaliação. Eu, inclusive, sou coordenador dessa área, eu coordeno. Então, todos os processos de avaliação, todas as pessoas que aplicam para Atos 29 submetem essa avaliação ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu tenho acompanhado. E esse processo de avaliação é todo pautado nessas qualificações que nós vemos em 1 Timóteo e Tito 1. E é impressionante a quantidade de pessoas que são elevadas ao cargo de liderança, e quando nós abordamos questões essenciais que são bíblicas, que são basilares ali para a liderança cristã, e no final o cara agradece, poxa, que legal, porque ninguém nunca tinha tratado isso comigo, ninguém nunca tinha investigado isso junto comigo, e a gente procura fazer uma avaliação bem pastoral, procurando servir ao pastor e à esposa, e a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas que já estão exercendo liderança e isso nunca foi trabalhado com eles. Ou seja, tinha uma demanda, pegaram o camarada mais ou menos preparado para aquilo, né, ou mais disponível. Eu fui de um movimento pentecostal por muitos anos e eu vi isso muito acontecer. Tinha uma demanda e, bem, quem é que tá disponível? Fulano, vai o fulano, né? Então, assim, e às vezes não tinham preparo, não tinham mínimo de teologia. Às vezes eu vejo também pessoas que até fizeram algum básico em teologia, mas já estavam tão na prática, né, que falta aquela base teórica, e a pessoa até tem uma boa intenção, ela tem um bom coração, ninguém tá questionando isso, assim, né? Mas ela é totalmente despreparada em questões básicas, assim, da fé, né? Vai fazer um batismo, mistura batismo com outras coisas, assim, porque falta realmente aquilo que é básico. A atitude reflete a liderança, capitão. Inclusive, a gente tá falando aqui, né, do líder como um exemplo, e não dá pra fugir disso, meu amigo. Se você é líder, você é exemplo. E eu confesso aqui, eu confesso vários pecados, às vezes, aqui no podcast. Às vezes, eu preciso me lembrar disso, porque eu sou, Jay, aquele que às vezes, assim, tipo, não no púlpito, né, mas às vezes eu abro demais algumas coisas, né. Ao longo dos anos eu fui aprendendo que muita coisa é bom se resolver na mesa, né. A mesa, ela é poderosa pra gente ser discipulado. Mas, então, às vezes eu lembro, cara, eu preciso
exemplo, se você é liderança, você é chamado para dar exemplo. E tem o texto de Tito, que inclusive já foi tema de uma conferência da Atos 29. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Meu amigo, esse texto aqui tinha que ser lido no primeiro ano da faculdade de teologia. Pois é. Exatamente. E eu acho que às vezes a faculdade de teologia se torna o único requisito para a ordenação de alguém. E às vezes a faculdade de teologia ela tem um papel de preencher apenas uma dessas qualificações, que é ser apto ao ensino. Às vezes a gente acaba esquecendo dessa formação pastoral mais ampla, que, ao meu ver, cabe muito à igreja local que envia. E às vezes o resultado numérico ou de desempenho acaba sendo o fator determinante para enviar alguém ou não, para ordenar alguém ou não. Concordo com o Cristiano totalmente com isso. Eu acho que, embora os seminários tenham ensinado muita coisa interessante, ainda são mais voltados para conhecimento mais cognitivo e às vezes nem tratam essas questões de caráter de uma forma mais profunda, né? Eu não acho que nem sempre totalmente o papel deles, mas eu vou dizer que esse texto que você acabou de ler, se cada igreja realmente levou essa de uma forma séria, as igrejas em nosso país olhariam totalmente diferente. É super importante que nós temos líderes capazes e também líderes ao redor desses líderes que tenham coragem de desafiar os pastores ou os próprios líderes da igreja com respeito a desses assuntos, né? Nós temos vários problemas aqui no ministério pastoral que podem ser resolvidos simplesmente com homens de Deus que têm essas características em mente, que estão prestando atenção, que estão, como a Bíblia diz, considerando a doutrina deles com seriedade. A minha tradução não está exatamente certa, né? Mas acho que dá para entender. Mas assim, a gente olha para essas características aqui, realmente, eu acho que foi esse texto, inclusive, que foi lido na minha ordenação pastoral. A gente olha para um texto desse aqui e a gente percebe que para a gente se tornar um homem, como está descrito aqui nesse texto, não sei como é que é para vocês, mas eu imagino que não seja de um dia para o outro, né? Então como é que nós lidamos com isso, Jay? Porque assim, se você pega um rapaz que está começando agora o ministério, você talvez já consegue trabalhar melhor. Agora, eu imagino que Atos 29 está lidando com pessoas que já estão anos na caminhada, né? E como é que vocês lidam com esse texto? Como você falou, Jay, ele é primordial, né? E ele resolveria muitos problemas se fosse lido com mais frequência e aplicado, na verdade, nas vidas dos líderes e das igrejas. Mas isso aqui é um trabalho que às vezes demora um tempo, né? E como é que demora. Fica? Porque às vezes o cara já tá plantando, é um processo assim, tipo, ele tá plantando, tá sendo discipulado. Meu irmão, é trampo, como diz aqui, é trampo. Felizmente, o processo de plantar uma igreja vai revelar essas áreas, vai revelar, porque sempre em momentos de estresse, o nosso caráter é revelado. Então, a Atos 29, só para estar um pouco, dizer isso, eu acho que é importante. A gente tem um processo de avaliação, que é para plantadores e também pastores de igrejas existentes, mas a gente não está substituindo um conselho, ou um grupo de presbíteros, ou um grupo de liderados de uma igreja. A gente só considera isso na plantação de igrejas, essas características em termos de, será que essa pessoa tem essas características de uma forma significativa, ou possui essas características até o ponto que a gente acha que pode posar ou apresentar um problema para ele na própria plantação. Então, muito tem a ver com a plantação de igrejas e um pouco menos com essa ideia de
geral de julgar pastores e plantadores, porque claro que 2 dias de avaliação não dá para entender tudo sobre a vida de alguém, mas graças a Deus o processo tem sido muito valioso e a gente sempre inclui a esposa do pastor como parte do processo, porque ela tem muito a dizer, muito a revelar muitas vezes com respeito da vida em casa, com respeito da seriedade do homem, e tem sido uma experiência bem interessante, mas tem revelado também o número dos pastores com problemas como a depressão, pastores viciados com vários tipos de remédios, né? Pastores que têm sofrido burnout, pastores que estão em situações complicadas nas próprias igrejas deles, que não têm nenhuma sintonia com a própria liderança da denominação, pastores que estão chegando cansados, querendo quase que nossa rede, salvar eles em algum tipo de situação, ou de algum tipo de situação. A gente não consegue fazer isso, claro, né? Mas é isso, né, que eu diria. A atitude reflete a liderança, capitão. Muito bem, a gente vai caminhar pro final desse papo, mas calma, gente, o pessoal da Atos 29 vai voltar aqui em bibotalk.com, a gente vai falar muito ainda sobre plantação de igreja, liderança saudável, igreja saudável. A gente leu aqui essas características, que são realmente características nobres e que exigem muito esforço do líder, consequentemente da comunidade, e aqui a palavra é permanecer. Jay, como é que um líder aguenta, como é que um líder consegue permanecer, ou seja, praticar essas disciplinas, né? Ser essa pessoa, não é nem praticar a disciplina, né? É ser essa pessoa, ser esse homem, esse presbítero, né? Com todas essas características que nós lemos aqui em Tito. Paulo também falou alguma coisa em Timóteo, mas como é que a gente faz? Como é que a gente consegue? E mantendo a nossa sanidade, né? Porque, como a gente falou anteriormente, nós somos também ovelhas, também somos pecadores, e a gente é chamado para essa responsabilidade. E aí, eu sou um líder e tô exausto, né? Eu olho para esse texto aqui, tem líder talvez, Jay, que estejam nos ouvindo agora e ao ouvirem esse texto pensaram, caramba, eu não aguento mais, isso aí é muito pra mim. E aí, Jay? Eu acho que a gente tem que lembrar que isso não é alguma coisa que a gente vai fazer tanto, é mais, vamos dizer, um relacionamento com Cristo, né? Pregando o evangelho para nós mesmos, eu acho que é o hábito diário mais importante que nós precisamos desenvolver. Como o Lutero falou, a importância do evangelho até o ponto onde nós estamos batendo o evangelho em nossas próprias cabeças diariamente, e inclusive para na cabeça do nosso povo também. Vivendo uma vida centrada no evangelho, cada dia aprendendo ainda mais sobre a santidade de Deus e ainda mais sobre nossa pecaminosidade, e a gente vai ver essa lacuna, essa gap crescer cada vez mais, e sendo assim, a gente vai acabar valorizando ainda mais o trabalho de Cristo na cruz. Então, eu acredito que se nós como pastores estamos cativados com a beleza de Cristo, com a beleza de Deus, com a beleza do Evangelho, tendo um relacionamento vivo com Cristo, a gente vai naturalmente vir na direção de ter essas qualificações cumpridas em nossas vidas como presbíteros, como os pastores, né? E Deus vai receber toda a glória. E entendendo quem nós somos em Cristo, entendendo todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, a gente vai acabar sendo bem inspiradores para as pessoas ao nosso redor. Inclusive, não simplesmente as nossas congregações, mas as nossas famílias, nossas esposas também. Gente, é isso, tem muita coisa pra falar ainda e eles vão voltar, como eu já disse, mas queremos lembrar, né, Cristiano, ano que vem, em abril, conferência Atos 29. Exatamente, décima conferência da Atos 29 no Brasil, com tema legado, que vai acontecer lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville, 10, 11 e 12 de abril. Todos estão convidados e tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Muito legal. Gente, informações estão aqui, já dissemos no começo, repetimos, informações da conferência estão aqui na descrição deste podcast. Jay, muito obrigado pela sua vinda aqui em bibotalk.com. Muito obrigado também, né? Queremos convidar todos para essa conferência, vai ser fantástica. De qualquer forma, quem tem interesse em nosso ministério, pode entrar em contato conosco pelo atos29brasil.com. Muito bom. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo podcast, se Ele assim quiser e permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado. Tamo juntos.
Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast, o último de 2018. Olha aí, assim ó, é só a última leitura de e-mails de 2018. Nós ainda temos o próximo BTcast, que esse sim será o último episódio do ano, tá? O 277, que é o nosso tradicional especial de Natal, mas espera uma semaninha ainda que não chegou. Mas olha só, Jay Bauman e Cristiano Gaspar estiveram aí nos brindando com muita sapiência a respeito de liderança, a respeito da Conferência Atos 29 que vai ter ano que vem. Foi muito maneiro, mas agora é a vez dos nossos queridos ouvintes declamar as suas poesias em forma de e-mail aqui no Concílios e Guilhotinas. Olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje é do Lucas Fernandes. Ele diz aqui: olá pessoal do Bibotalk, tudo bem? Conheci há pouco tempo o Bibotalk e estou amando a ideia do canal. Sou um amante da teologia, de modo que ela agora é o meu hobby e esporte favorito. Eu queria dar uma ideia para vocês. Será que vocês não poderiam vender canecas personalizadas? Aí ele até mandou um exemplo aqui. Eu acredito que seria um sucesso. Um grande abraço, pessoal. Sucesso pro canal e principalmente que o Pai continue abençoando e cuidando de todos. Olha só, Lucas, a gente já tentou, tá? Inclusive nós vendíamos camisas, tínhamos a nossa BT Store, né? Vendíamos livros lá e tal. Mas, cara, é uma logística, uma disposição danada e que infelizmente a gente não tinha como gerenciar isso de uma maneira eficaz, tá? Principalmente porque o Bibo é praticamente quem cuidava de tudo isso e ele tem mais coisas para fazer, como a própria gravação dos vídeos para o canal no YouTube, a gravação dos BTcasts e outros podcasts também, enfim, cuidar do Bibotalk de maneira geral. Então, por enquanto, essas ideias aí estão muito em stand-by, tá? A questão dos livros, agora a gente tem uma parceria com a Amazon, então lá a gente vende, mas as canecas personalizadas, por enquanto, nós vamos ficar devendo, beleza? Pode ser que no futuro aí nós retomemos a ideia, mas eu acho que é difícil, tá? Desculpe te decepcionar, Lucas, mas é realmente por uma questão de logística aí, tem todo um movimento que é preciso fazer que a gente não tem como no momento, tá bom? A próxima e-mail aqui é do Tiago de Almeida Bandeira. E aí, galera? Sou da Assembleia de Deus Belém, aqui da cidade de Suzano, São Paulo. Descobri vocês essa semana e estou achando massa. Acabei de me formar na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, e estava procurando conteúdo teológico para continuar os estudos. Parabéns pelo trabalho, que é nota 10. Olha aí, Tiago. Valeu, cara. Parabéns aí por ter se formado na FAESP. Legal, mais um teólogo ajudando aí a igreja brasileira a crescer em sabedoria e conhecimento. Muito bom, Thiago. E o nosso último e-mail de hoje aqui é da Gisele Souza. Olá, galera do Bibotalk, graça e paz. Adoro ouvir os podcasts, contribui demais para o meu conhecimento. Amo toda a equipe e que Deus continue abençoando e fazendo crescer esse ministério. Eu sou da Igreja Batista em Parada 15 de Novembro em Itaquera, São Paulo. Sou líder do Ministério de Dança aqui e tenho dificuldades de encontrar conteúdo sobre a dança cristã, principalmente sobre a história da dança nas igrejas no Brasil e no mundo, além de assuntos relacionados a um entendimento do corpo, do movimento e da expressão corporal para louvor e adoração a Deus. Se tiver alguma novidade nesse assunto, ficarei muito grata. Abraços e até mais. Olha só, Gisele, eu nunca fui atrás desse tipo de assunto, mas eu tenho impressão, é só um achismo, tá? Que é um tema que você vai ter muita dificuldade de achar. Eu nunca vi um livro sequer, pelo menos em português, a respeito disso. E eu acho que a literatura aí, mesmo gringa, tá? Sei lá, americana, em inglês... Enfim, acho que é muito escasso, até porque esse movimento de dança é relativamente novo. Historicamente, você praticamente, eu acho até impossível de ter sido escrito alguma coisa aí, sei lá, até a partir das últimas 2, 3 décadas, tá? Depois disso, até agora, pode ser que exista algo, mas eu não tenho o menor conhecimento de algum periódico ou de alguma literatura a respeito disso. Se eu achar alguma coisa aí, se alguém quiser também postar aí nos comentários, se tiver conhecimento de algo, por favor, ajude aí a Gisele Souza. Beleza? Gente, hoje foi rapidão. Muito obrigado aí a todos vocês que mandaram um e-mail pra gente. Fique tranquilo que se você mandou e por acaso
ele não apareceu aqui no Concílios e Guilhotinas. Eu geralmente pego uns e-mails aí mais das antigas que acabou ficando pra trás e acabo lendo aqui também, tá? Então, fique tranquilo que em tempo o seu e-mail vai ser lido aqui no Concílios e Guilhotinas. E claro, eu não poderia esquecer, se você quiser escrever pra gente, contar aí, fazer como você acabou de ouvir aí, 3 ouvintes que mandaram e-mail pra nós contando daquilo que o Bibotalk tem feito na vida deles, pedindo dicas, enfim, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com. Você também pode compartilhar conosco, crente, o seu efeito BTcast. Lembra? Aquele áudiozinho maroto, malemolente, cheio de ginga, com no máximo 1 minuto e 30 segundos de duração, qualidade aí razoável, tá? Sem muito ruído, sem muito barulho no fundo, que é uma chance a mais de você entrar para os anais da podosfera cristã brasileira, deixando registrado aqui para quase toda a eternidade todo o seu amor, toda a sua paixão por esse ministério que se chama Bibotalk. Olha aí, grava aí no seu dispositivo de preferência, né? Normalmente o pessoal manda aí através do celular. Todos os celulares aí tem aquele appzinho de gravação, tá bom? É só fuçar aí que você vai encontrar e depois de gravado vai gerar aquele arquivo MP3, enfim, seja lá qual for a extensão que o seu smartphone, o seu celular vai gravar. E por fim, o arquivo que foi gerado aí você vai enviar para nós também no nosso e-mail podcast@bibotalk.com. Lembra, crente, que nós estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Se você é o nosso mantenedor, você tem uma salinha VIP especial para você lá no Telegram, tá? Temos vários mantenedores hoje participando desse canal, então se você ficou com a coceirinha no coração, vai lá, entra em contato conosco, seja nosso parceiro, nosso fiel mantenedor, e aí você pode ter acesso, além desse canal, outras coisas muito legais, como por exemplo, ouvir antecipadamente os BTcasts. Olha aí, pra você ter uma ideia, eu tô gravando esses recadinhos, esses e-mails aqui na sexta-feira, e eu acabei de enviar pros mantenedores, aí faz aí uns 20 minutos, esse BTcast que você acabou de ouvir agora. Mas esse aí é só um dos mimos que a gente aqui do Bibotalk dá para os mantenedores, beleza? Tem outras coisas, sorteio de livros, enfim, muita coisa legal. Os links para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTcast, então interaja conosco, curta os nossos canais aí, siga a gente em todas essas redes sociais, porque em cada uma delas você fica aí inteirado de tudo aquilo que o Bibotalk tem produzido, tem feito, enfim, as conferências que a gente participa, os BTDs que a gente divulga, olha aí. E claro, não posso deixar de falar do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Toda semana aí, 2, 3 vídeos no ar. Bibo tá produzindo em massa conteúdo pro canal. De vez em quando eu apareço por lá também. E cumpra com o seu chamado, crente. Seu chamado é ir lá, curtir os vídeos, compartilhar eles nas redes sociais e, claro, assinar o canal. Até porque, se você não fizer isso, o canal não ganha relevância. E se o canal não ganha relevância, todo esse conteúdo fica estagnado. Olha aí como nós dependemos de você para crescer nesse Brasilzão e nesse mundão afora. Que beleza. Tá certo, crente? Vai lá, dá uma força, ajuda o Bibotalk a crescer e, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Vou me despedindo de vocês aí nessa última leitura de comentários de 2018. Boas festas pra todo mundo aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio e também no ano que vem. Valeu, crente, um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.